Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um PC do Inscrito. Na verdade mais um não, mais dois PCs, né? Dessa vez estaremos mostrando as configurações dos inscritos Rafael Mendes e também do João Marques, de números 369 e também 370. Para participar do quadro, assim como no setup do inscrito e também no teste você mesmo, vai ter um link para um vídeo ensinando o passo a passo, beleza? Então, sem mais, vamos aí mostrar essas duas configurações. Começando pelo PC do Rafael Mendes, nós temos aqui um gabinete da marca Vinic, modelo Typhoon. Ele na verdade é um gabinete padrão ATX, né? A fonte é instalada na parte superior, só que ele tem a cara gamer. Ele leva um design mais agressivo, na tampa lateral tem um acrílico, só que na minha opinião existem modelos de gabinetes mais vantajosos nessa faixa de preço. No caso eu encontrei esse gabinete por R$160, por exemplo o Aerocool GT Black, que é um gabinete bem barato. Talvez você encontre um pouquinho só mais caro, uns R$20 a mais, só que ele já tem a fonte instalada na parte de baixo, e isso é o que incomoda aqui nesse gabinete. Nessa foto aí que eu peço para vocês tirarem, que é a visão geral, né, do gabinete, sem a tampa lateral, dá para ver a arrumação de cabos que o Rafael fez, ou a empresa que ele comprou o PC. Nesse caso, mesmo o gabinete tendo a fonte instalada na parte superior, a arrumação de cabos está muito boa, né? A configuração ficou bem clean. Só que existe esse problema clássico de gabinetes do tipo ATX, que a fonte fica na parte superior. Dessa maneira, a fonte acaba puxando o ar quente de dentro do gabinete para ela mesma. Isso pode fazer ela trabalhar com uma temperatura mais elevada. Outra questão é que esse gabinete, por ter a baia dos HDs naquele formato padrão, ele não vai ter um espaço muito bom. Dependendo da placa de vídeo que você for fazer um upgrade no futuro, não vai caber dentro dele. E no caso vocês podem ver ali, o Rafael tem um HD só, que é da marca Seagate, e ele tem 500 GB de espaço. O processador da configuração é um i3 4170, ele está sendo refrigerado com o CPU Cooler Box, padrão da Intel. A placa-mãe é uma Asus H81MA, e de memória ele possui um só módulo de 8 GB, é uma memória da Kingston, modelo HyperX Fury. A gente pode dizer que esse kit é muito bom em termos de custo-benefício, e muito indicado para quem quer montar um PC mais de entrada. Já a placa de vídeo é uma GTX 960 de 2 GB. Esse aqui é o modelo WindForce, o modelo um pouco mais padrão, Dual Fan, né, da Gigabyte. É uma excelente placa de vídeo, tem overclock de fábrica e provavelmente rode todos os jogos atuais em Full HD muito bem. Já para finalizar a configuração do Rafael, a fonte é uma EVGA 430, é uma fonte que tem 80 Plus, é excelente em termos de custo-benefício, bem recomendada para PCs de entrada e está casando muito bem com o restante da configuração dele. Bom galera, o preço que eu estimei aqui desse PC foi de aproximadamente R$ 2.400. Como eu falei para vocês, é um PC um pouco mais de entrada, só que está muito bem equilibrado. Um i3 leva muito bem a GTX 960, é claro que dependendo de um jogo ou outro, talvez o i3 sofra um pouco, até um i7 está sofrendo atualmente, mas bem provável que ele consiga rodar a maioria dos jogos sem problemas ali na faixa de 60 frames, regulando um gráfico ou outro. Como upgrades para configuração, eu não sugiro trocar muita coisa, mas eu coloquei aqui algumas recomendações, só que são bem pontuais e é bem capaz que ele nem queira fazer esses upgrades, né? Porque vai gastar muito dinheiro. Então assim, se caso ele perceber que o i3 dele já está começando a dar gargalo, ele pode colocar um i5 4670, ou outro i5 também dessa geração, 8 GB de memória RAM, dependendo do jogo, talvez esteja bem no limite, então pode colocar ali mais um módulo de 8 GB, totalizando 16 GB, que é o suficiente atualmente para todos os jogos. Eu também coloquei um SSDzinho de 120 GB, que é um bom upgrade, dá uma melhorada bem bacana aí na questão de loading e carregamento de arquivos. Um outro componente que também estaria suscetível à troca, mas só que não muda desempenho, é o gabinete, né? Mas sinceramente eu não vejo muita necessidade de troca desse componente. E agora pessoal, vamos falar aí um pouquinho da máquina do João Marques.
Nesse caso aqui, galera, coincidentemente nós temos o mesmo gabinete, então eu vou poupar, né, vocês de escutar a mesma coisa. É um Vinic Typhoon, só que dessa vez o modelo Red. E tem mais um detalhe, a configuração do João Marques, ela não tem uma placa de vídeo. E normalmente eu não costumo falar sobre PCs sem placas de vídeo, até porque sai um pouco do foco do canal, que é PC Gamer. Mas mesmo assim, eu resolvi falar um pouco sobre a configuração aqui do João Marques, até porque tem muita gente com essa configuração, acredito eu, e tem alguns pontos que eu achei relevantes para a gente poder expor aqui no PC do inscrito, que é um quadro que além de eu mostrar para vocês os PCs que os inscritos me mandam, eu também procuro deixar sempre alguma dica. E assim, galera, esse PC é baseado na plataforma Fusion, que levam aí as APUs da AMD. Então, nesse caso, ele tem uma placa-mãe da ASRock FM2 A58M VG3, esse nome grandão, que é uma placa-mãe que comporta APUs de socket FM2 e também FM2+. O processador é um A4 6300, um processador bem fraquinho. Isso acaba complicando se caso ele for colocar uma placa de vídeo, porque com certeza ele vai ter que trocar o processador também devido ao gargalo. Além disso, ele tem apenas 4 GB de memória, e a gente sabe de longe que 4 GB não é o suficiente para rodar os jogos mais pesados atualmente. Então assim, galera, para esse PC infelizmente tem duas alternativas: ou tenta fazer um upgrade de processador, ou então troca todo o kit, que é o que eu recomendaria. Só que nesse caso seria praticamente um outro PC. Um detalhe que eu percebi, não sei se vocês também perceberam, o conector ATX, a parte que tem os 20 pinos, está mal encaixado. Isso pode acabar gerando algum problema de mau contato. Então o ideal seria encaixar esse conector até o fim. E por fim, uma outra questão é quanto à fonte dele, que é uma Wise Case de 500 watts. Essa fonte, galera, não é recomendada. Ela é praticamente uma fonte genérica, só que com uma cara gamer. É bem provável que ela não chegue nem perto dos 80% de eficiência. Então, fica aí a outra dica para troca da fonte. Então assim, galera, essa configuração ela vai ficar mais para a gente poder dar algumas dicas de upgrades para quem tem máquinas parecidas. E nesse caso, fica naquela sinuca de bico, né, que eu falei anteriormente. Tem duas saídas. A primeira, que eu recomendo fortemente, é a troca do kit e basicamente fazer um outro PC, talvez reaproveitar o HD e também o gabinete. Agora, supondo que você queira aproveitar essa configuração, primeiro o upgrade que eu faria nessa máquina seria a troca da fonte para uma fonte com uma qualidade melhor. No caso, eu coloquei aqui uma PCIe Shocker de 400 watts, que está com um preço bem legalzinho. Eu achei ela por R$160. O segundo upgrade que eu faria seria a compra da placa de vídeo. No caso, eu coloquei aqui uma R7 360, modelo da Asus. Também está com preço bacana, achei por R$380, mais ou menos nessa faixa de preço. Obviamente, dependendo do jogo, vai ter gargalo, mas o desempenho da máquina em relação a jogos vai ser 1000 vezes melhor. Daí, se ele conseguir conviver com um gargalo que o processador dele vai gerar, beleza, só acrescenta mais memória depois. E se caso o gargalo incomodar muito, troca o processador para um A8 7600. É um processador que já é quad-core, provavelmente vai conseguir reduzir bastante essa questão de gargalo. Só que, galera, se a gente for perceber, né, mesmo fazendo algumas trocas pontuais, basicamente é um novo PC. E por isso que eu acho mais vantagem deixar esse PC do jeito que tá, usar ele só para rodar um League of Legends, uns joguinhos mais básicos, que eu acredito que ele seja capaz, e depois montar um novo PC baseado em uma outra plataforma que permita um upgrade com mais facilidade. Então, pessoal, encerro por aqui mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like aqui embaixo, também deixe nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se você tem uma outra dica, outra opinião a respeito das duas configurações que eu mostrei, coloca nos comentários, é sempre bom dialogar, isso com certeza ajuda outras pessoas, que é o objetivo, o foco principal aqui do canal, beleza? Então é isso, um abração a todos, valeu e fui!